Olá, senhoras e senhores, ótima tarde a vocês que nos acompanham aqui na Rádio Alfa FM. Eu sou Vinícius Alves e esse é o nosso Alfa Resenha, que dá início a mais um programa. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro. Estamos aqui nas ondas da 87.5 FM, no aplicativo da Rádio Alfa e também aqui na nossa live no Facebook. E nessa quinta-feira, ou melhor, na nossa famosa pré-sexta, conto mais uma vez com a participação dele, Yuri Oberg. Yuri, ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vi, para você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, um prazer estar aqui com você, mais um dia nessa excelente resenha para Botucatu e região, valeu. Valeu, eu que agradeço, Yuri. No programa de hoje, vamos falar sobre... Hoje sim, temos a confirmação do novo técnico da seleção brasileira. Falar também da chegada de novos jogadores para Corinthians, Palmeiras. Muito mercado da bola também. E vamos falar do praticamente o Mr. Catra do futebol aqui, que tá arrumando filho à torta e à direito. Lembrando que vocês podem participar do nosso programa mandando sua mensagem aí na nossa live. Participe com a gente. Bom, Yuri, começando aqui o nosso programa, o nosso Alfa Resenha dessa pré-sexta. Vamos começar falando de seleção brasileira, porque a CBF enfim anunciou Dorival Júnior como novo treinador da seleção. O técnico já havia comunicado a decisão de deixando o São Paulo no último domingo. Ele será apresentado em entrevista coletiva hoje, quinta-feira, às 15 horas, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Dorival, de 61 anos, será acompanhado pelos auxiliares Lucas Silvestre, que é filho do treinador, e Pedro Soteiro, além do preparador físico Celso Rezende. Principal alvo da CBF depois da demissão do Diniz, Dorival Júnior recebeu os primeiros contatos do Edinaldo nos últimos dias e gostou do que ouviu. O técnico sempre teve o sonho de treinar a seleção e ficou balançado com a oportunidade. Apesar da insegurança por causa das disputas políticas na CBF, o Dorival aceitou o convite para treinar o Brasil no ciclo da próxima Copa do Mundo. Ele vai estrear na data FIFA de março em amistosos, fichinha, contra a Inglaterra dia 23 e Espanha dia 26. Só relembrando que o Dorival substitui o Fernando Diniz, que ficou na seleção por apenas 6 jogos. Foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, o que deixou o Brasil na 6ª posição das eliminatórias. E ele acabou virando alvo da CBF depois que o Edinaldo Rodrigues voltou ao comando da confederação na última quinta-feira. Natural de Araraquara, aqui no interior paulista, o Dorival Júnior foi um volante durante a carreira como jogador, ganhando projeção nas passagens por Grêmio e Palmeiras no fim dos anos 80 e também nos anos 90. Como treinador, passou por Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Avaí, Juventude, Criciúma, Sport, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense, Ceará e, por fim, São Paulo. E as suas principais conquistas foram o título da Libertadores pelo Flamengo, além de 3 Copas do Brasil e uma Série B. Então tá aí um pouquinho da história do Dorival Júnior, que a época de jogador era apenas Júnior. Eu lembro de ver um golaço dele pela Matonense nos anos 90, um belíssimo gol de falta. Bom, e ele chega nesse comando da seleção, Yuri, depois desse imbróglio todo da CBF. Vamos tentar entender o que aconteceu. O Edinaldo Rodrigues foi recolocado na presidência da CBF na última quinta-feira por decisão do STF. Ele tinha sido destituído do cargo no dia 7 de dezembro, como determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E desde então, a entidade vive dias turbulentos nos bastidores. Houve até uma possibilidade de nova eleição
a ser marcada para definir o seu substituto. Só que aí nesta semana uma comitiva da FIFA visitou a CBF e declarou apoio ao Edinaldo. O Emílio Garcia, que é diretor jurídico da entidade máxima do futebol, reiterou que estão contentes e aliviados com a decisão do Supremo Tribunal. E nesse mesmo dia, o presidente da CBF recebeu o presidente das federações em encontro que serviu para lavar roupa suja do clima eleitoral das últimas semanas. E após 4 horas de reunião, essa tensão foi amenizada. Então, diante desse cenário turbulento, o Edinaldo Rodrigues conseguiu trazer o Dorival para comandar a seleção. Ele que estreia nessa próxima data FIFA compromissos complicados, os mais difíceis eu diria, contra Inglaterra e Espanha. Mas enfim, Yuri, o homem chegou na CBF. Pois é, Vi, enfim, o homem chegou. Tá parecendo uma novela mexicana já, vários capítulos, né? Parece que de domingo pra hoje, 4 dias aí, se arrastando. Essa indecisão pela questão da presidência da CBF tá acontecendo aí pelo Edinaldo por meio de decisão liminar do STF. Mas é aquela coisa, né? Tem que focar no futebol, tem que focar em conseguir trazer um excelente técnico. Você passou uma lista aí gigantesca de clubes que o Dorival passou. Eu fiquei até surpreso com tanto time assim que ele já dirigiu. Então a gente sabe que é um técnico de muita competência, estava fazendo um excelente trabalho no São Paulo, trouxe título inédito para o clube. Então a gente, como torcedor, né, cada um tem o seu clube, mas como torcedor da seleção brasileira, o que a gente quer realmente é que a seleção evolua e a seleção se destaque, diferente do que está acontecendo nos últimos anos aí, que está deixando muito a desejar. Então, enfim, essa novela parece que está definida, a apresentação dele hoje, né, quinta-feira, e ele foi contratado mais rápido do que o Edinaldo, acho que previa. Talvez ele achou, né, enquanto eu estou na presidência aqui, enquanto não me tirarem de novo, eu já vou trazer alguém novo, né? E também mesmo que eles conseguissem juridicamente fazer alguma coisa para que o Edinaldo saia, eu acho que se acontecer uma coisa nessa situação, o próximo presidente não vai ser nem maluco de inventar de querer tirar o Dorival da jogada, porque a CBF perderia muita credibilidade e com certeza teria problemas para trazer um outro técnico, ainda mais da competência que a gente sabe que o Dorival tem. Exatamente, né? Mas por questões políticas, vamos aguardar, né? Ver se o Edinaldo segue no comando da CBF. Eu acredito que essa pressãozinha que a FIFA fez, né? Mandando aqui inclusive representante para ver qual é que era, porque a FIFA ameaçou punir o Brasil, né? Excluir de competições e tudo mais por conta desse desarranjo aí na presidência da CBF. Mas agora parece que dentro do possível tá tudo em ordem. Então, a apresentação do Dorival hoje, nessa tarde, 15 horas lá na CBF. Boa sorte para ele que é um bom técnico, que ficou um tempo afastado, acho que mais de 2 anos sem treinar clubes algum, até receber o convite do Ceará para treinar a equipe. Ele acabou indo bem no comando do Ceará, chamou a atenção do Flamengo, foi para lá, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo, naquela bagunça que é, naquela ânsia de poder, acabou demitindo o Dorival, trouxe o Vitor Pereira. O Dorival, que era cobiçado por todos, acabou indo para o São Paulo, e no São Paulo também conquistou o inédito título da equipe paulista, o título da Copa do Brasil no último ano. Então tá aí. Esse é o nosso apanhadão de Dorival Júnior como comandante da seleção brasileira. Yuri, primeira passadinha na nossa live aí, você tá com o seu Face aberto ou quer que eu leia daqui? Pode ler. Então aqui, vamos dar uma ótima quinta-feira para o Beto Góes. Seja bem-vindo, Beto. Gislene Oliveira, diretamente de Vitoriana também, dando boa tarde, amigos. João Cecílio, sempre com o seu... Oi? Virou o padrão do João. Um abraço para você, João. Isso aí, João. Valeu, João. Um abraço. Juliano Mendonça, boa tarde a todos. Valeu, Juliano. Hoje o Gabriel também está presente aqui. Boa tarde, turma. Boa tarde, Gabriel. E também ela, Yuri, a sua donzela, sua princesa. Fique à vontade. Não pode faltar. Até virou a câmera para fazer aquele coração clássico, né? Boa tarde, amor. Obrigado pela participação de todos aí e um beijo especial para Tá. Muito bem, muito obrigado a todos que nos acompanham.
Seguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, vamos falar agora de contratações, porque corintianos, fim da novela. O zagueiro Félix Torres foi liberado pelo Santos Laguna do México para viajar ao Brasil e assinar contrato de 4 anos com o Corinthians. Os clubes já tinham chegado a um acordo financeiro lá atrás, em 29 de dezembro, mas desde então vinham trocando documentos e garantias bancárias para selar a transferência. O Corinthians irá pagar 5 milhões e meio de dólares, cerca de 27 milhões de reais, ao Santos Laguna. Os mexicanos ainda receberão um valor em bônus caso Félix Torres atinja metas estipuladas em contrato. A diretoria corintiana vinha pressionando para ter o jogador, mas viu o Santos retardar a liberação e até mesmo o local dos exames médicos do atleta, se no Brasil ou no México, foi motivo de impasse. Ciente de atrasos do Corinthians em pagamentos de outras negociações, como a de Fausto Vera com o Argentinos Júniors, o Santos Laguna exigiu receber à vista uma parte dessa venda. Atualmente, com 26 anos, o Félix Torres tem 30 convocações e 5 gols marcados pela seleção. Ele foi titular nos 3 jogos do Equador na Copa do Mundo do Catar. Antes, nas eliminatórias, fez um gol no empate por 1-1 contra o Brasil. O zagueiro começou lá no Alianza del Payón, passou pela LDU Porto Viejo e despontou no Barcelona de Guayaquil. E de lá, foi negociado com o Santos Laguna em 2019. E a contratação do Félix Torres visa repor as saídas do Gil e do Bruno Mendes, que não renovaram os seus contratos. E além do equatoriano, o Corinthians acertou a contratação do também zagueiro Gustavo Henrique, que passou por Santos e Flamengo e estava lá no Valladolid da Espanha. E além disso, fechou a compra do Lucas Veríssimo junto ao Benfica por 8 milhões de euros, ou seja, 43 milhões de reais. Dessa forma, até o momento, o Corinthians tem 4 reforços fechados para 2024. Os laterais esquerdos, o Hugo e o Diego Palacios, o volante Ranielli e o meia Rodrigo Garro. E todos eles já trabalham com o elenco alvinegro. Então tá aí, Yuri, o pessoal do Corinthians se mexer, né, nos bastidores, fechando a contratação de 2 zagueiros, né, repor a saída do Gil e do Bruno Mendes. Então chega Félix Torres e também antes chegou o rapaz do Santos, o Gustavo Henrique. Boas contratações para o Corinthians, à altura do que já estavam, ou são melhores, piores? O que você pode analisar? Olha, eu acho que são contratações assim, de nível excelente, e o Corinthians está realmente precisando. Essa renovação de elenco não se dá só pela questão do fator técnico dos jogadores, mas sim pela questão de idade também, né? O time do Corinthians foi envelhecendo assim nos termos de futebol, e principalmente essa parte de lateral e de zaga é muito complicado, né? A gente tem poucas exceções aí no Brasil de jogadores que jogam com 35, 36, 37, 38 anos, que mantêm um nível de muita qualidade nesses setores. Então essa renovação do elenco do Corinthians, retirando os jogadores um pouco mais velhos, jogadores também que não quiseram acertar uma renovação, vem com um bom número aí de jogadores por enquanto, e jogadores que eu acredito que, pelo menos até que a gente conhece a parte individual deles, vão acrescentar muito ao clube, mas espero que ainda venha mais coisa. Precisa carregar um pouco mais o elenco para poder vir com tudo aí para 2024 e ser bem melhor do que foi o ano passado. 2023 para o corintiano foi sofrível, né? Estavam torcendo, não via a hora que acabasse o ano, que fechasse o risco de rebaixamento. E interessante, né? Além da chegada desses zagueiros, conseguir a compra definitiva do Lucas Veríssimo lá, que estava no Benfica, né? Que foi muito bem o ano passado pelo Corinthians. Então o Corinthians garantiu a aquisição do jogador. Então tá montando, pelo menos por enquanto, uma defesa de respeito aí para essa próxima temporada. Eu sempre falo, lógico que a gente busca sempre como torcedor
vibrar e torcer para o time chegar cada vez mais próximo dos campeonatos. Agora, eu acho muito pior você ficar brigando como o Corinthians fez até o final do ano passado, aí penúltima rodada para não ser rebaixado. Já que não ia ganhar nada, que o time estava fraco, eu preferia que pelo menos tivesse ficado lá no meião da tabela. Ano passado você, como torcedor da Lusa, também passou um aperto no Paulista, né? Foi uma virada de chave aí, um momento espetacular. Conseguiu escapar desse rebaixamento, e o Corinthians também, no sufoco, se viu livre bem no finalzinho. Foi um presente de Natal para um ano que estava acabado, que tinha a chance de terminar pior ainda, então até que saímos bem. Nem me fale, viu? Ano passado foi o último lance e eu achei inacreditável. Uma equipe que só venceu 2 jogos em todo o campeonato não ser rebaixada. Parabéns para a Portuguesa, que espero que esse ano seja com menos sufoco. Seguindo aqui, Yuri, falar pouco de apresentação no Palmeiras, porque também vem chegando jogador lá. O volante Aníbal Moreno foi apresentado pelo Palmeiras nessa quarta-feira lá na Academia de Futebol e recebeu a camisa número 5 da presidente Leila Pereira. O argentino de 24 anos chega para brigar pela condição de titular como primeiro volante. Ele era um desejo antigo do Palmeiras. No meio do ano, a diretoria tentou a contratação e a liberação do jogador de imediato, mas a negociação com o Racing da Argentina não evoluiu. O Verdão insistiu nessa janela e agora sim conseguiu o reforço. A contratação do Aníbal Moreno custará 7 milhões de dólares ao Palmeiras, 34,4 milhões de reais. Além de mais 1 milhão de dólares em bônus, 4,9 milhões de reais. E o Aníbal tem treinado com o elenco desde a reapresentação na última segunda-feira. E a estrutura do Palmeiras impressionou o volante, que assinou um contrato longo, até dezembro de 2028. Então tá aí, Yuri, o Palmeiras também se mexendo. Já tinha contratado o jogador do Cruzeiro, o Rafael, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas está se mexendo. Bruno Rodrigues. E agora tá lendo o Caio Paulista, que estava no São Paulo, e agora apresenta o Aníbal Moreno, primeiro volante, jogador para talvez repor a dura e assentida saída do Danilo. Isso já no começo do ano passado. Então chega aí um novo volante para o Palmeiras. Vamos ver como é que ele se sai. Ele quer um sonho antigo do Palmeiras, da Leila e também do Abel. Com certeza, como você falou, sentida a saída do volante, né, do Danilo. E o Palmeiras com certeza tentou já repor essa falta aí no meio do ano e não conseguiu. E fica um destaque, a gente está noticiando essas contratações agora de início de ano, desde segunda-feira. Os contratos estão sendo feitos bem longos, né? A gente está escutando aí coisas sempre de 3, 4, 5 anos aí de contrato, quer dizer, então os times têm intenção aí talvez de fazer, que o que eu acho que é o mais correto é montar essa estrutura pensando não só no campeonato agora do início de 2024, mas pensando nos campeonatos futuros, torcendo para que esses jogadores rendam o suficiente para justificar essa contratação durante longos períodos. Mas é isso aí, o Palmeiras já teve um ano excelente em 2023, está no caminho certo aí com as contratações e com certeza terá um futebol excelente em 2024. Palmeiras que tem sido, nos últimos anos, um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. A equipe mais constante, né? Sempre na briga por título, sempre, acho que não passa ano em branco, né? Sempre Sim, consegue exatamente beliscar uma taça. O ano passado, acho que a mais inesperada foi a do brasileiro, né? Até por conta do que aconteceu durante todo o campeonato. O Botafogo líder, abrindo até 13 pontos de vantagem na liderança, era muito improvável que o Palmeiras conseguisse ficar com a taça, ainda mais depois daquela má fase após a eliminação da Libertadores. Foram 4 derrotas consecutivas, mas o Abel tinha um plano e conseguiu ficar com a taça. E interessante, né? A chegada do jogador argentino, 24 anos apenas, então tem bastante lenha para queimar ainda. Quem ainda tem lenha para queimar, mas de acordo com ele só por mais esse ano, é o Felipão, técnico do Atlético. Pois é, o Luiz Felipe Scolari disse ter um acordo com a família para deixar de ser técnico ao final desta temporada.
A declaração foi feita na primeira coletiva do comandante em 2024, na última quarta-feira, lá na cidade do Galo. Abre aspas. A princípio já está tudo acertado que no final do ano eu deixarei de ser técnico de futebol. Isso que eu combinei com a minha família. Mas não sabemos, pode ser que mude, né? O Vitor, que é o gerente de futebol, está fazendo sinal que vai mudar. Eu me sinto bem. O Felipão está no Atlético desde junho do ano passado. E com a permanência, o treinador quebrou uma série de trocas que acontecia desde 2018, 2019 no clube. E além disso, ele voltou a comandar uma equipe durante uma pré-temporada depois de 5 anos. O Felipão está com 75 anos e afirmou estar bem fisicamente e mentalmente para exercer a função. Lá em 2022, ele anunciou o fim da carreira como treinador no Atlético Paranaense. Ele foi vice-campeão da Libertadores naquela ocasião e assumiu um cargo no departamento de futebol. Porém, tudo mudou após um ano e com a proposta do Galo. Ele segue dizendo que está com condições físicas e mentais ideais, que ele tem uma equipe maravilhosa nas mãos e é uma condição de trabalho que o deixa totalmente satisfeito. E por mais que ele queira terminar a carreira como técnico de futebol, ele ainda se motiva muito para todos os jogos e todos os treinamentos. O Felipão tem 20 dias de pré-temporada antes da estreia do Atlético em casa no Campeonato Mineiro. E o clube se prepara para um calendário que será recheado, tendo o estadual, Copa do Brasil, Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Bom, lá em 2022 ele tinha falado que ia parar, ia encerrar a carreira, né? No entanto, o ano passado surgiu o convite do Galo, ele pensou bem, achou que tinha uma linha para queimar ainda e foi lá pro Atlético Mineiro e foi muito bem, né? Ficou aí, brigou pelo título até o finalzinho, conseguiu a classificação para a Libertadores, só que agora, por enquanto, né? Diz que esse sim vai ser o seu último ano, mas não está garantido. Eu acho que esse tipo de profissão, esses treinadores, eles têm muito amor ao futebol, não só a questão da parte financeira, que são bem remunerados, mas eles gostam muito de realizar esse trabalho. E o Felipão é um treinador de extremo destaque no futebol brasileiro, né? Treinador de seleção, com muita categoria. E aquela, seleções. E tal. E o que acontece é aquela máxima, né? Tá tudo certo até me oferecer alguma coisa boa. Então também lógico que ele, estando bem fisicamente, mentalmente, como ele mesmo disse, recebendo uma oferta interessante do Atlético Mineiro para continuar ano que vem, ou de talvez até outro clube dentro e fora do Brasil, não tem por que ele se aposentar, não. Ele é daquela turma que se aposentar, é capaz de ficar doente e se aposentar, porque a pessoa gosta tanto de trabalhar. Fiz isso a vida inteira, o que eu vou fazer agora, fazer né? Outra coisa, exatamente. Pode até sofrer alguma coisa aí por parar. E o Atlético Mineiro, como você disse, é um destaque do Campeonato Brasileiro também, brigou até o fim. Um time que teve uma evolução nítida, né? O Felipão, de maneira muito inteligente, usou o elenco forte que tem e tá aí também para brigar na ponta durante esse ano. Não acho que ele aposente, não, sendo bem sincero. Ainda que no ano passado ele demorou para engrenar no Atlético, né? Acho que ficou 10 ou 11 jogos sem conseguir vencer, mas o Galo teve paciência e às vezes até por conta dessa demora em engrenar, que acabou até não ficando com o título, viu? Se ele consegue 3 vitórias antes, até poderia ter mudado a história do campeonato, né? Mas nada diminui a evolução que ele trouxe para o Atlético, que por muito tempo ficou na parte intermediária da tabela do Brasileirão. Prosseguindo aqui, Yuri, agora vamos com notícias quentinhas do mercado da bola, praticamente um ping-pong. Falar um pouco agora do cenário no São Paulo. Nome badalado em dezembro, o técnico Thiago Carpini foi cobiçado por Santos e Cruzeiro, mas acabou ficando lá no Juventude. E agora ele volta a ser destaque na central do mercado como alvo do São Paulo para substituir o Dorival Júnior, anunciado pela seleção. A quarta-feira ainda teve vendas confirmadas, como a do Gabriel Peck pelo Vasco e a do Vitor Bueno pelo Atlético Paranaense.
Tivemos contratações anunciadas, como a Cristiane no Flamengo e o goleiro Augustin Marquezin no Grêmio. Também houve definições de saídas, como a do Diego Costa, que não fica no Botafogo, e impasses estendidos do Moscardo no PSG e também do Carille no Santos. Vamos aos tópicos, Yuri. Vamos lá. O São Paulo está de olho em alguns nomes para substituir o Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira. Um é o Paulo Pesolano, de 40 anos, ex-treinador do Cruzeiro e atualmente no Valladolid da Espanha. Houve uma conversa entre as partes. O outro candidato é o Thiago Carpini. A diretoria do São Paulo já entrou em contato com o Juventude e pediu autorização para negociar com o técnico. E a multa para a saída do Carpini do Juventude é de cerca de R$1 milhão. Vamos lá, de um lado o São Paulo tem o Pesolano, treinador que comandou o Cruzeiro na Série B, no Campeonato Mineiro do ano passado, e ainda no ano passado foi para o Valladolid, equipe que está na Série B do Campeonato Espanhol. Ou seja, não é um treinador que trabalhou na elite, tanto aqui no Brasil como lá na Espanha. Não sei como fica para o São Paulo isso, né? Disputar uma Libertadores com um treinador que não tem muito currículo para isso. E do outro lado tem o Carpini, que também foi muito bem o ano passado dirigindo o Água Santa, né? Chegou à final do Paulista contra o Palmeiras. Foi para o Juventude que estava lá embaixo na Série B e conseguiu o acesso para a primeira divisão com a equipe gaúcha. Esses dois aí, qual você acha que tem mais chances? Quem que pode despontar como novo técnico do São Paulo? Do São Paulo que acabou perdendo o chão, né? Tava certinho lá, redondinho com o Dorival, perdeu seu treinador ali e pensou, e agora? O que eu faço? Pra onde eu corro, né? Não tem treinador bom dando sopa no mercado. Eu acho que se você colocar numa balança, o treinador que conseguiu um acesso da Série B acaba pesando um pouquinho mais, né? Os dois conseguiram, né? Tanto o Pesolano quanto o Carpini. Então, aí fica muito a critério também do clube, talvez ver ao lado pessoal, que lado que ele acha que talvez tenha mais afinidade aí com o clube e com os jogadores. Agora, fato é, o que tá aparecendo também, isso aí já virou novela, igual o Dorival ser apresentado na seleção. É que o São Paulo vai ter que abrir o bolso, não vai ter jeito. Eu acho que o São Paulo vai ter que fazer, independentemente de quem escolher, vai ter que fazer uma boa oferta para realmente ver se o olho do treinador cresce, porque fica com cara de que esse pessoal que está sendo sondado pelo São Paulo, talvez o São Paulo não esteja sabendo chegar no treinador e oferecer alguma coisa que faça com que o treinador pense em trocar de clube. Então tá muito indefinida essa situação do São Paulo ainda, Vi. Então, o São Paulo praticamente abriu um processo seletivo. Quem quer ser o treinador? E aqui o Gabriel já anuncia aqui, já nos comunica que o São Paulo já fechou com o Carpini. Então tá aí. E ele complementa, entre as opções, todas são apostas. Fizeram certo em apostar no Carpini. Barato e fez um ótimo 2023. Vamos pra cima. Então tá aí. O Gabriel dizendo aqui que o Tricolor fechou com o Carpini para 2024. Amanhã a gente traz maiores detalhes, então. Perfeito, isso aí. Do então agora novo treinador do São Paulo. Partindo agora para falar de Flamengo, porque temos renovações e chegadas. Primeiro, falar de renovação. A renovação automática do Davi Luiz com o Flamengo foi oficializada. O vínculo foi prorrogado até o fim do ano, após o zagueiro de 36 anos bater a meta de jogos prevista nesse contrato no ano passado, 2023. Uma boa renovação do Davi Luiz ou mais do mesmo para o Flamengo? Um nome de peso, né, Vi? Tem categoria. Provavelmente está chegando aí nos últimos anos de profissional, mas ajudou o clube e, como você mesmo comentou, dentro do contrato dele constava a cláusula, né, de obrigatoriedade de participação de jogos. Então, na parte de corpo, ele está conseguindo... Ele atingiu a meta. Ele está conseguindo manter. Então, acho que ficou justa essa renovação também. O que é combinado não sai caro. Ficou contratualmente pactuado isso e assim foi cumprido. Mas é um jogador que eu acho que ajuda muito no coletivo. É um cara que acho que é diferenciado não só dentro de campo, mas fora de campo deve auxiliar também. Como eu sempre digo, o jogo de egos dentro do Flamengo não é fácil. Então, um cara de categoria assim sempre ajuda.
Eu acho que essa renovação dele será mais útil nessa parte mesmo do vestiário ali, né? Da união dos jogadores. Ele que foi treinado pelo Tite na Copa de 2014. Não, Tite não. Foi o Filipão em 14, né? Isso. Perdão. Mas é um jogador com bastante bagagem, então pode ajudar o Tite a controlar esses egos lá no vestiário do Flamengo. No futebol feminino, o Flamengo chegou a um acordo para contratar a Cristiane dos Santos. O clube venceu a concorrência do Cruzeiro, do Grêmio e do Internacional. E agora as partes discutem a possibilidade de um contrato até o fim de 2025. Então tá aí, o Flamengo se reforçando também no futebol feminino, trazendo um nome de peso. A multicampeã Cristiane vai jogar no Mengão nesse ano, Yuri. É, isso aí, futebol feminino no Flamengo, contratação de ouro, né? Uma das melhores jogadoras da seleção brasileira, uma das melhores jogadoras que eu já vi, né? Pra mim tá muito perto do patamar de Marta e é um destaque, foi inteligente o Flamengo, assim como o São Paulo teve que correr atrás, o Flamengo com certeza abriu o bolso aí a negociação, se conseguir segurá-la até o final de 2025, o destaque do futebol feminino no Flamengo pode ter certeza que vai aparecer. Muito bem, agora o nosso mercado da bola vai até o Sul, porque o Grêmio anunciou a contratação em definitivo do goleiro Agostinho Marquezin, de 35 anos. O argentino desembarca em Porto Alegre após passagem pelo Celta de Vigo e assina por 2 temporadas com o tricolor. Esse acerto que é sem custos para o Grêmio. Então tá aí o Grêmio fechando a contratação de mais um goleiro. O Grêmio que chegou a cogitar a volta do Marcelo Groi, parece que não deu muito certo, tá meio embaçada ainda a situação, então acaba trazendo um veterano já, né? 35 anos para a sua meta para essa temporada, Yuri. É uma contratação que reforça o elenco e às vezes é aquela situação, eles fazem a negociação e pegam uma pessoa, entendam que eu não estou criticando o jogador, mas a idade é fim de carreira, raramente vai passar muito disso. Então, às vezes, fica mais fácil até você negociar com esse jogador. Sem custo ainda? E um jogador de competência sempre acrescenta ao clube. Então, é isso aí. O Grêmio também. Acho importante se todos os times reforçarem o seu elenco. Não tem nenhum time que possa falar, esse ano não preciso colocar ninguém, que tá tudo certo. Mesmo o campeão Palmeiras, que jogou e foi até o fim e conseguiu, né, nos 48 do segundo tempo, esse título do Campeonato Brasileiro, também está reforçando e assim tem que ser com todos os clubes. Muito bem, o Grêmio tem uma Libertadores pela frente aí, então precisa de jogadores experientes para fazer uma boa campanha nessa temporada. Que é o que a gente sempre está falando aqui, né? Que às vezes o jogador ajuda muito no coletivo, né? O futebol não é só eu entrar no campo lá e eu correr os 90 minutos. Às vezes aquele jogador que motiva, aquele jogador que ajuda muito no treino, que ajuda na preparação, que tem um destaque pessoal, isso aí contribui muito, ainda mais num campeonato de grande importância como é a Libertadores, que todo time quer disputar. Muito bem, falamos de chegada no São Paulo, né, do Thiago Carpini, vamos falar de possível saída, hein? Porque o Fortaleza busca opções para a provável saída do Caio Alexandre e o clube abriu conversas para a chegada do Gabriel Neves do São Paulo. Apesar de ter contrato até 31 de dezembro de 2025, a diretoria do clube paulista enxerga a proximidade do fim de ciclo do meio-campista e o contrato deve ser rescindido. Caio Alexandre está sendo muito cobiçado pelas equipes do Brasil. O Palmeiras acho que é a principal delas. Não deve permanecer lá no Lyon. E o Fortaleza já pensando na reposição, talvez consiga trazer o Gabriel Neves do São Paulo. Gabi Neves que para mim demorou para engrenar, mas ainda até hoje não é uma figura essencial nesse time do São Paulo, até porque era reserva com o Dorival, né? Talvez uma mudança seja boa para todas as partes, né? Com certeza. Eu acho que temos um ouvinte aí que vai ficar feliz porque, é o que você disse, demorou para engrenar, mas é um jogador de competência e acho que na equipe do Fortaleza vai acrescentar muito ao time. E aí também fica mais tranquilo também pro lado do São Paulo, rescinde o contrato, remove esse vínculo, né? E abre até uma janela aí para uma outra contratação para o clube de São Paulo. Muito bem, falando em saída também, o Atlético Paranaense acertou a venda do meia Vitor Bueno para o Cerezo Osaka do Japão.
O jogador de 29 anos já assinou a sua rescisão e está perto de ser oficializado pelo time japonês com um contrato de 3 anos, negociação que foi em torno de 3 milhões e meio de dólares, ou seja, 17,1 milhões de reais. Vitor Bueno, eu lembro, começou muito bem no Santos, foi vendido para futebol francês, se eu não estou enganado. Teve a volta aí para o São Paulo. No São Paulo não foi aquele primor, né? Teve bons momentos, mas não teve muito destaque. E acabou sendo passado para o Atlético Paranaense naquela barca junto com o Pablo. Então tá aí Vitor Bueno agora se desligando do Furacão, indo para o Cerezo Osaka, futebol japonês, Yuri. É uma mudança muito extrema, né? A gente sabe que o futebol do Japão evoluiu absurdamente depois da passagem pelo mestre Zico, mas a gente sabe que é um campeonato que internamente os fãs dizem que são muito fervorosos, mas não tem muita visibilidade para fora. Acredito até que a gente fique sabendo mais de campeonato árabe do que o campeonato do Japão. Então realmente às vezes é uma mudança de ar porque não está tendo muita colocação aí dentro dos jogos e é o que você disse, o jogador precisa jogar, mas acaba prejudicando até uma tentativa futura aí de dar algum gás ainda, algum destaque e ir para um tipo de futebol que não tem visibilidade mundial como alguns outros países. O futebol japonês é o famoso futebol do momento, né? No começo da década nos anos 90, quando o Zico foi pro Kashima, era a moda, o futebol japonês. O Zico meio que foi lá para estruturar a J-League, né? Ele foi a principal contratação, ficou lá, ajudou em toda a estruturação dos clubes, né, da liga, foi muito bem. Aí, posteriormente, a gente teve, né, o mais recente, o futebol chinês, investindo pesado na chegada de vários jogadores. Tivemos a Superliga Chinesa, né, que teve o caso quando o Oscar foi para lá, o Hulk, Renato Augusto. Também já teve o seu auge, hoje já várias equipes, inclusive, já foram extintas, porque acabou o investimento do governo nas equipes. E hoje em dia a moda é o futebol lá da Arábia Saudita, né? A Liga Árabe, que vem esbanjando todo o seu dinheiro, atraindo os jogadores aí para a sua disputa. Posso cortar um pouquinho para aproveitar a pauta para falar do futebol árabe? Eu dei uma lida agora um pouquinho antes de vir para cá, para a rádio, e o que estão comentando assim, eles não falam nomes, mas eles dizem que muitos jogadores a gente pode esperar que nessa janela agora, não do começo do ano, a janela do meio do ano. Final de temporada. Exatamente. Muito jogador vai voltar para o seu país de origem. Acho que os times vão conseguir contratar em valores muito interessantes, porque realmente está tendo um grande problema de a pessoa conseguir encaixar na cultura. A cultura árabe, se adaptar não é fácil. Principalmente muitos jogadores têm reclamação do jeito, inclusive, que as suas esposas, obviamente a gente sabe que lá é assim, as esposas estão sendo tratadas, então parece que o dinheiro não está fazendo valer esse esforço aí não, Vi. Exatamente, era um problema que eu já previa que poderia acontecer, porque o pessoal é seduzido, né, pelos milhões que vai ganhar, só que a vida lá não é um mar de rosas não, é bem restrita a coisa lá, os costumes dos árabes são bem rígidos, então fica difícil para o jogador, né, que tá acostumado, habituado ao estilo de vida, né, de sair, de fazer coisas normais pra gente, lá é muito mais fechada a coisa, é complicado para esse lado, e inclusive para as mulheres principalmente. Sim, com certeza. Bom, seguindo aqui, vamos falar do óbvio, né? O atacante Diego Costa não seguirá no Botafogo. A decisão foi tomada pela direção, que ainda cogitava renovar o contrato que terminou no dia 31 de dezembro. No Alvinegro, Diego Costa foi contratado para ser sombra do Tiquinho, atuou em 15 jogos e anotou 3 gols. Bom, para mim é o tipo de contratação que nem deveria ter sido feita para o Botafogo. Diego Costa a gente já sabe que é ruim de vestiário, é ruim de grupo, e para mim a chegada dele meio que ajudou a conturbar ainda mais o ambiente do Botafogo. E agora ele sai, vamos ver para onde, né? Já não é mais nenhum menininho, já tem uma certa idade. Vamos ver que portas ainda estão abertas para ele no futebol. Eu acho que cada vez mais com esse afunilamento do futebol brasileiro, o coletivo, eu tô falando repetidamente aqui, o coletivo conta muito, e dizem que é um cara muito difícil de lidar, né? Muito difícil de jogar e de conviver. Então, assim, também se
se ele não arrumar um clube tão cedo, não vai ser nenhuma surpresa pra gente que gosta de futebol. E tava na cara, né? Uma contratação aí que não precisava e um contrato que venceu já no fim do ano e não havia sido citado nada. O próprio jogador, né, não é tonto, ele sabe que muito provavelmente ele realmente não teria contrato para esse ano, como aconteceu. A gente não pode, obviamente, jogar nas costas de ninguém. Eu acho que foi a questão do desgaste coletivo, esse surto coletivo aí do Botafogo perder esse título de maneira inacreditável do Campeonato Brasileiro. Mas quando você pega um jogador assim que é difícil do coletivo, você pode colocar pelo menos 1% aí da responsabilidade nas costas dele. E o que eu lembro bastante, assim, que ficou marcado para mim, foi uma entrevista que ele concedeu ao final de alguma partida e ele tá tirando para todo lado lá, falando que o grupo era ruim, o vestiário era ruim, problema de ego, que isso atrapalhou muito. E eu lembro dessa passagem dele pelo Botafogo, né, tacando todo mundo como culpado, e pelo Atlético Mineiro também, uma preleção que ele estava ia andando porque estava sendo feito lá na preleção, estava sendo dito na preleção. Ele, que acho que isso ajudou a se queimar também na passagem dele pelo Atlético Mineiro. E agora, vamos ver o próximo passo que o Diego Costa dará em sua carreira. E às vezes a pessoa fala do ego e aí a própria pessoa que tem um problema com o ego. Ele tá falando do Tiquinho, que era o rival dele pela posição no ataque. Mas aí é o que eu falo, o jogador, para ele jogar, ele tem que jogar bem. O rival, eu falo assim, o rival dele é ele mesmo. Eu acho que se ele se destaca com as oportunidades que ele tem e ele evolui, ele tem mais chance. Já aconteceu muita situação que a gente sabe que a contratação inicial do time era A e o B foi correndo pela lateral e conseguiu pegar a vaga. Então, a pessoa fica dodói e aí a pessoa não tem uma mentalidade muito tranquila, acaba... Isso aí inclusive prejudica, né? Eu acho que é uma coisa que tem que resolver entre o técnico e o elenco, a pessoa fica na TV aí expondo. Eu acho que mais causa prejuízo do que benefício aí pro time. Não, sem dúvida alguma. Aqui, voltando um pouquinho, na nossa live, o Juliano, né, sobre a Liga Árabe. Ele disse que só para o Neymar que não mudou nada a sua ida para a Liga Árabe. Também não fica lá, né? Então, aí fica fácil, né? É isso aí. Seguindo aqui, ó. Temos a falar agora de venda do Corinthians, hein? O volante, o Gabriel Moscardo, ele segue na França, aguardando a finalização da negociação entre Paris Saint-Germain e Corinthians sobre a sua transferência definitiva. Os clubes discutem uma cláusula para os franceses poderem legalmente desistir do negócio caso o problema no pé esquerdo do atleta não seja solucionado com a cirurgia. Então tá aí, Yuri. Interessante esse lado aí, né? O Moscardo, que apareceu muito bem na equipe do Corinthians, tendo esse impasse agora, a saída para o Paris Saint-Germain. Ele é muito novo ainda, tem essa lesão no pé e pode ser que não dê negócio. Tá vendo, ó? Advogados do Santos, aprendam com os advogados do PSG. É uma cláusula, eu acho que muito justa. A gente sabe que teve jogadores aí brilhantes que tiveram uma lesão. Eu lembro agora, para falar hoje aqui, eu comento do Kaká. O Kaká mesmo comenta depois que ele aposentou, e depois que ele teve problema lá no Pubis, ele nunca mais conseguiu jogar 100%. Ele sempre... foi durante a Copa de 2010. Exatamente, jogava com dor o tempo todo. Então, quer dizer, a pessoa que está jogando com dor, mesmo que ela se esforce, ela não vai ter rendimento 100%. Se você imagina um jogador novo desse, um contrato milionário como para ir para um time da importância, da grandeza do PSG, que a gente sabe que também tem muito joguinho de ego, Mbappé manda oi. Então, realmente, eu acho que é uma cláusula bem tranquila. Eles estão contando com a recuperação do jovem garoto, né? Nessa cirurgia de conseguir recuperar. Mas eles não sabem até onde a extensão desse dano é algo que será permanente para o jogador. Então, acho que bem tranquilo. A gente fica na torcida não para desmerecer o jogador. Que se tivesse esse cancelamento, provavelmente ele ainda não, mesmo não 100%, teria lugar dentro do Corinthians. Eu acho um jogador importante. Mas a gente fica na torcida aí para que se concretize esse contrato. Ele que é muito novo ainda, tem 17 ou 18 anos apenas, né? Então tem... Se for levar pelo fator idade, o corpo dele recupera, né? Uma carreira toda pela frente ainda, né? Mas vamos ver, né? Tem que ter todo o cuidado ao fechar a contratação do jogador, fazer o famoso ser aprovado na avaliação física, né? E vamos ver se o pé esquerdo do atleta não é um problema para o prosseguimento da sua carreira lá na França. Vamos falar agora do Vasco. O Gabriel Peck não joga mais pelo Vasco.
o clube acertou a venda do atacante para o LA Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares, 48,9 milhões de reais. E a transação pode chegar a 11 milhões e meio de dólares se todas as metas forem batidas. Então tá aí o Vasco que vive a sua SAF, a SAF que está mais demorando para engrenar, né? A 777 acabou vendendo um jogador que era um dos símbolos do Vasco na temporada passada, o Gabriel Peck, mas vendendo por um bom valor, né? Quase 50 milhões de reais. É um jogador novo ainda, né? Mas que está indo para o mercado intermediário, né? A MLS, a Liga Americana, não é as principais ligas do mundo, mas o que vale para a SAF é a grana entrando no seu cofre. Não, com toda certeza, Vi. O time do Vasco não teve um ano bom. Acho que a gente pode falar tranquilamente que conseguiu ser pior que o do Corinthians. E o dinheiro que entra, com certeza a diretoria tem a possibilidade de contratações para recarregar esse elenco também e para dar uma evoluída no seu futebol. A gente sabe que o time do Vasco é um time com uma grande torcida, uma equipe renomadíssima, mas na categoria Rio de Janeiro, com certeza os últimos anos do Vasco não têm sido nem um pouco bons, e aí o jogador acaba sendo descartado, entre aspas, visando o dinheiro, tanto que você vê, nem conseguiu negociar para alguma liga um pouco mais visível. Ele acabou se vendo colocado lá na LA Galaxy por causa, com certeza, do dinheiro que pode ajudar com que o Vasco contrate aí, vamos dizer, 2, 3 jogadores para esse elenco de 2024. É o Vasco do Ramon Dias que não vai barrar e não marrou mesmo. Conseguiu manter a equipe na elite do brasileiro, mas só você ficar só no Rio de Janeiro é a equipe que está bem mais atrás do que seus concorrentes, né? O Flamengo é o que é, o Botafogo que melhorou bastante com a sua SAF, o Fluminense vivendo um bom momento, né? Campeão da Libertadores, e o Vasco brigando para não ser rebaixado mais uma vez pelo brasileiro. Falando em não ser rebaixado, vamos falar de um time que é o Santos. Porque o Santos conseguiu manter mais 3 jogadores no seu elenco, isso após eles aceitarem uma redução salarial. E todos eles são zagueiros. O João Basso, de 26 anos, o Messias, de 29 e também o Luiz Felipe, de 30. E o Peixe conseguiu esse mesmo acordo com o volante Rincon, com o goleiro João Paulo e o atacante Júlio Furque. Então tá aí o Santos, que já trouxe várias peças aí para essa temporada de 2024, né? Sua primeira na Série B do Brasileiro, e conseguindo manter jogadores dentro do possível, jogadores que foram importantes na temporada passada, né? Para mim, a principal contratação do Santos foi conseguir manter o João Paulo por esse ano, que o goleiro foi um dos menos responsáveis pela queda do Peixe o ano passado. E esses outros aí aceitaram permanecer no Peixe, reduzindo o seu salário. O que é algo bom, né? Porque o Peixe não vive nadando em dinheiro ultimamente. A ordem lá dentro do Santos a gente vê corte de custos, né? E eu acho legal quando o jogador entende essa situação, sabe que o clube está passando por um momento péssimo financeiro e de futebol nem se fale, o time rebaixado. Então esses jogadores que, como você disse, não tiveram culpa direta aí pelo rebaixamento, os jogadores que podem ajudar o Santos a se desenvolver e retornar para o ano que vem para a elite do futebol, com certeza aceitando essa redução salarial, mostram que estão também dando um voto de confiança ao clube de que a coisa vai desenvolver corretamente. Agora o Santos também tem que dar uma enxugada, porque a novela Carille ainda não acabou. O diretor do Santos, eu vi uma matéria agora há pouco também, dizendo que os japoneses, por motivos óbvios, né, eles estão chateados e que é muito difícil negociar com eles. Então tá com um cara que, para manter o Carille, não vai ter conversa de troca de jogador não, vai ter que bancar em dinheiro. Muito bem, falando em dinheiro, outro reforço do Santos, hein, Yuri? O Lucas Lima. Pois é, ele vai ser emprestado, então é reforço para o Santos. Outro jogador em destaque do Santos nessa última quarta-feira foi o Lucas Lima, de 33 anos. O meia tem empréstimo encaminhado com o Sport, clube que defendeu em 2013, antes de ser contratado pelo próprio Peixe. E as equipes vão dividir o salário do atleta meio a meio. Então tá aí, estamos em pleno 2024 e o Lucas Lima ainda consegue enganar equipes do futebol brasileiro.
Vai jogar emprestado pelo Sport esse ano. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se ele fosse pro Sport, pro Santos pagar 90% do salário dele ainda, ia tá bom pro Santos. Porque é o tipo de jogador que não agrega realmente e fica aí essa divisão de salário, acaba, assim como a venda do jogador entra 50 milhões aí na conta, essa divisão também alivia um pouco o caixa e faz com que o Santos consiga contratar alguém melhor, o que não é muito difícil. Muito bem, caminhando agora para o nosso último assunto do dia, nosso Alfa Resenha. Vamos falar do Mr. Catra? Não, vamos falar do Jô, Yuri. Porque o atacante Jô, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013 e recém-contratado pelo Amazonas, que vai jogar a Série B do Brasileirão, teve a confirmação de que é mais uma vez papai. Pois é, João Gabriel, de 1 ano, filho da influenciadora Maiara Kinderoli, esse é o 8º filho do ex-jogador da seleção brasileira, que teve uma relação extraconjugal com a Maiara. Só que o que chama a atenção nessa história, ele tem 8 filhos, né? E o João é o 6º filho do Jô fora do casamento, com a Cláudia Silva, com quem ele tem só 2. Sendo que o Jô e a Cláudia são casados há 15 anos. Nos últimos meses, inclusive, antes da confirmação da paternidade, a esposa e a amante chegaram a trocar farpas nas redes sociais. E apesar de toda essa história ainda, o Jô e a sua esposa a Cláudia reataram o relacionamento e a tendência é que o casal siga para o norte do país, onde o atacante vai jogar. Ele chega com uma principal novidade até aqui do Amazonas, que vai disputar pela primeira vez a 2ª divisão nacional. Então tá aí. Isso é um assunto... 8 filhos, 6 por fora. Isso é um assunto tão incrível que eu comentei isso em casa ontem com a Thay, com meu filho, com o Rafinha. Um beijo pro Rafa também. E eu tive dificuldade de conseguir explicar pra eles que era o 6º fora do casamento enquanto o casamento estava rolando, porque uma coisa é casado, ela tá uma junto coisa com é ele o ainda. cara não tá casado e teve 6 filhos cada um com uma, e o problema é dele. Não, ele tá casado há 15 anos, ele fez só 2, como você disse, só entre aspas, com a esposa, e ele tem 6 filhos fruto de 6 traições. Então, quer dizer, é o que eu falo, eu não acho que ninguém tem que aceitar nada, mas se ela aceitou e reatou com ele, então ela se etiqueta, porque ela conhece bem a peça que ela tem em casa. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É a 6ª, né? É uma coisa inacreditável, né? É só coisa que, como você disse, o Catra, que era músico, né? Já falecido, é só coisa que a música e o futebol proporciona pra gente. É muito amor, Yuri. Tem coisas que vão além. E outra coisa, chifre não existe. É só coisa que colocam na sua cabeça. Pois é, o dela não tá passando nem na porta de Basílica mais. Então tá aí, parabéns pro Jô, né? Papai de novo. Parabéns pro papai. 8º filho. Daqui a pouco vai ter o time deles, acho. Ele é novo ainda, deve estar com 35, 36 anos. Tem lenha ainda pra formar os 11 titular dele, né? Com certeza. Se continuar nessa Só não atuada... sei se vai ser com a mesma mulher, né? Se vai é. ser com a atual esposa dele ou vai dar mais umas puladas de cerca até Se lá. continuar nessa toada que tá, essa meta dele vai ser batida, ele vai poder montar o Jô Futebol Clube muito em breve. Muito bem, esses eram os nossos destaques dessa quinta-feira no nosso Alfa Resenha, que vai chegando ao seu encerramento. Queria mais uma vez agradecer a você, Yuri, e a todos vocês ouvintes que estão conosco na 87.5 FM, no aplicativo da Rádio Alfa e também na nossa live no Facebook. O programa voou hoje, né? É isso aí, muito assunto, e a gente gosta muito de falar sobre futebol e muitos outros assuntos, e tô pegando gosto. Cacau, se quiser dar uma estendida nas férias, fique à vontade, porque a gente vai participando e vai gostando cada vez mais. É isso aí, Vi. Obrigado pelo convite mais uma vez, pelo carinho. Um abraço a todos. Amanhã tamo aí. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a você, Yuri. Muito obrigado a todos vocês na nossa live. Juliano informando, o Jô tem 36 anos. Ainda dá pra emendar mais uns 4 filhos, então sossegado, Juliano. Eu tenho gente na família que teve filho depois de 70, então tá tudo certo. Então tá aí. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Tenham todos uma excelente tarde. O nosso Alfa Resenha fica por aqui. Valeu! Valeu!